projeto digital ajuda gestores de ONGs a lidar com as dificuldades da pandemia. O trabalho foi desenvolvido online por meio de palestras e lives. Sara Sampaio e a mãe Elisa Perina, especialistas em relações humanas, desenvolveram o projeto com os gestores de ONGs, os líderes do terceiro setor, auxiliando nos desafios impostos pela pandemia. Sara Sampaio explica como surgiu o projeto. A Fomenta é um negócio de impacto que trabalha levando educação em gestão e inovação para gestores de ONGs do Brasil e da América Latina. E no começo da pandemia, a gente criou um portal do impacto para a gente levar conteúdo gratuito para as organizações. E a gente percebeu que um dos temas mais demandados era a questão da saúde mental. Que a gente já tinha identificado, inclusive nos últimos anos, que era uma questão importante e super relevante para os gestores do terceiro setor. Então a gente fez uma entrevista lá no começo da pandemia, pensando como que a gente poderia apoiar os gestores, né, que estão resolvendo os problemas mais complexos da nossa sociedade nesse momento. Surgiu a ideia da gente fechar essa parceria e oferecer um atendimento em formato de um grupo online, né, em formato de rodas de conversa, para gestores de todo o Brasil. E aí nisso a gente atendeu gestores de 15 estados, foram quase 60 gestores, e foi uma experiência incrível, assim, os depoimentos das pessoas durante os encontros e após os encontros foram muito renovadores, né? Então, sensações de acolhimento, de retomada da esperança. Sara aponta os principais problemas apontados pelos gestores de ONGs durante a pandemia. A questão da digitalização, né, de um momento para outro, de ter que utilizar tudo no online, muitas organizações não tinham seus arquivos, não utilizavam frequentemente ferramentas do online, muitos dos gestores são pessoas mais velhas, né? Então, essa questão da digitalização foi um ponto que pegou bastante logo no começo. E com isso também a questão da comunicação, né? A comunicação à distância com os funcionários, com os voluntários. Ela exige um cuidado diferente de uma comunicação presencial, né? Que você está ali no cafezinho, conversa, lembra de alguma coisa, fala com as pessoas. Então, a comunicação foi um tema que eles trouxeram bastante, inclusive nos nossos grupos, e que a gente ouve bastante das organizações. A questão de como você conseguir essa visibilidade nas redes sociais. Muitos não têm site, né, que exige um aporte financeiro na maioria das vezes e um conhecimento mais técnico, né? Então, agora tem vindo muito a questão de como que eu trabalho com as minhas redes sociais para dar visibilidade para a minha organização. E aí outras questões que já haviam desde antes da pandemia e que foram potencializadas nesse momento, né? Muitos dos gestores, eles são multitarefas, né? Então, eles têm que resolver tanto questões da criança e do adolescente que ele está atendendo, quanto de gestão de funcionário, quanto de captação de recursos. A gente viu um aumento aí da população em situação de vulnerabilidade. Muitos tiveram que mudar o seu formato de atuação, porque muitos, por exemplo, trabalhavam com educação, com oficina de música para as crianças e tiveram aí que se reorganizar para oferecer cesta básica para a população, itens de higiene. Então, foi assim um momento de muita mudança que exige toda uma reorganização das pessoas, do trabalho, da organização. E isso atrelado, né, com as questões pessoais, né, principalmente nesse finalzinho desse projeto, em julho, agosto, começou a aparecer cada vez mais questões de lutos, né, questões de morte de familiares, de funcionários, de atendidos, e como lidar com isso, né? Sara analisa que diferentes tipos de luto foram evidenciados durante a pandemia. Que são os lutos não reconhecidos, né, que não necessariamente só há o luto quando alguém morre, mas o luto de você perder sua rotina, sua segurança, o seu trabalho. Então, esses lutos, né, eles englobam diferentes aspectos. E aí, logo no começo, que foi esse momento de crise, de mudança total, de todo mundo tem que parar e ficar em casa e mudar toda a sua rotina e perder o que você estava acostumado a ter na sua vida, que veio essa ideia, né, de a gente está levando educação para os gestores. Saúde mental, né, como foi comprovado aí
por pesquisas realizadas nesses últimos meses, é algo que pegou muito nesse momento, né? É um tema que se tornou mais relevante do que já era. E as pessoas não falavam muito porque é algo incômodo, né? Muitas vezes você falar de saúde mental, você se abrir, se mostrar vulnerável. E aí veio, então, a ideia da parceria para a gente conseguir dar esse apoio além dos artigos, além dos conteúdos, mas um apoio também emocional, de uma conversa, de uma abertura e de oferecer um espaço, né? Muitas vezes os gestores que estão ali trabalhando na correria no dia a dia, resolvendo milhões de situações tão complexas, eles podem se sentir muito sozinhos estando nessa situação. E foi um local de compartilhar das angústias e de ver que não era só ele que estava ali, naquele momento, tendo que se reinventar, mas muitos outros, né? Elisa Perini esclarece que a pandemia trouxe uma desorganização no cotidiano dos gestores de ONGs, evidenciando lutos não reconhecidos. O que é o luto da quebra de rotina? A gente sabe que a pandemia trouxe uma ruptura muito grande na vida de todas as pessoas, né? A gente fala assim, tudo aquilo que era mais ou menos rotina, esperado, dia a dia, cotidiano da vida, né? Levantar e ir para o trabalho, de repente houve uma ruptura desse mundo presumido e as pessoas então ficaram se sentindo muito desorganizadas diante desse isolamento imposto, diante de não posso mais trabalhar, né, como eu vinha trabalhando, teve que reinventar uma nova forma de trabalho nesse momento. Então, se eu não posso estar lá com os meus gestores, né, com o nosso grupo de fomentar a educação, de ver formas de realmente incrementar os trabalhos ali daquele grupo das ONGs, como é que a gente vai trabalhar via online agora e começando com ensinar, né, as pessoas que são líderes, que são gestores a lidar com essa nova tecnologia. Todos nós tivemos que nos reinventarmos. Nós também que trabalhávamos, né, em consultório privado e que nós trabalhávamos com grupos também de estudo e grupos de famílias enlutadas, que a gente tem aí também no Fênix, o projeto AB Fênix, de atendimento a famílias em luto, nós começamos a desenvolver, então, esses grupos terapêuticos online. O Conselho Regional de Psicologia autorizou que se pudesse fazer atendimentos online, também na área médica. Então, todas as pessoas tiveram que fazer uma grande readaptação de vida, e da sua vida profissional, da sua vida em casa, né? Começar a trabalhar em casa com várias pessoas ao mesmo tempo em trabalho, cada um tentar criar o seu espaço de trabalho, e tudo isso não foi fácil. Então, a pandemia trouxe, né, esse isolamento muito grande, a perda do contato com os nossos clientes, os nossos pacientes diretamente, fazendo com que novas formas pudessem, né, e aí a tecnologia teve um papel preponderante. Quais outros tipos de lutos não reconhecidos identificados junto aos gestores? Muitas perdas financeiras, perda de contato com os clientes, perda de contato com o trabalho, com os amigos, mas você também, eu falei que a gente ficou numa conexão sem fronteira, porque de repente as portas se abriram para contatos com profissionais de diferentes áreas, né, do mundo até, né, congressos que a gente está participando, nacional, internacional. Então você vê assim que é preciso ver as perdas e ver os ganhos também, o que eu aprendi, né, com toda essa experiência, porque toda experiência de dor e sofrimento, ela traz algum ganho também. Isso a gente precisa ver, né, um ganho do ponto de vista de um crescimento pessoal, de aprender que nós somos capazes de encontrar soluções para novos desafios que se apresentam. O ser humano tem uma capacidade incrível de se adaptar, né? E o que a gente ajudou muito essas pessoas foi poder reconhecer a sua vulnerabilidade, e que vulnerabilidade não é fraqueza, né? Que as pessoas são vulneráveis, que também são limitadas, né, no seu potencial de poder ajudar do jeito que gostaria, mas a gente faz o que pode, e elas estavam fazendo. Não podia mais dar aula para as crianças, não podiam mais receber as crianças, né, na sua
como no seu local de trabalho, mas elas ofereceram nesse momento aquilo que mais precisava, que era emergente na pandemia. Levaram cestas básicas, levaram computadores, levaram celulares, mobilizaram estudantes. Então, assim, teve que reinventar, teve que aprender novas formas de poder atender essa população também vulnerável, estar junto deles, para poder se preparar para essa volta. Né? Reconhecer, inclusive, que tinha que aprender a delegar, que tinha que aprender a tomar decisões compartilhadas com o grupo de trabalho, porque esses momentos difíceis, se a gente não tem um suporte de uma rede de apoio, né? Se não tem uma família, se não tem um grupo de trabalho, se não tem a sociedade que está colaborando, ajudando como pode, fica tudo mais difícil. Então, em situações de crise, eu acho que também se descobre a solidariedade, a fraternidade, valores, né, importantes nesse momento de trocas e de busca de soluções em conjunto. Quais os sentimentos mais comuns observados entre gestores de ONGs? Os gestores sofriam muito quando tinha que fazer redução no quadro de funcionários, e aí a gente tinha que trabalhar, né, muito com a realidade, né, porque se você fica só com o coração, essas pessoas adoecem, porque tem um envolvimento muito grande, tanto entre eles mesmos, a equipe que ajuda, quanto a equipe que é ajudada. Então, e tem que se preparar para essa volta também, né.